Estamos aqui com a primeira questão, bem do início da República, a República da Espada. Esse termo espada era um termo pejorativo que os civis atribuíam aos militares, que seria mais ou menos falar que os militares eram ditadores, usavam sempre a força, né? Enquanto os militares também diziam, né, que os civis, quer dizer, os civis aí entende as oligarquias agrárias, né, os poderosos econômicos, né, especialmente os do café. Então, os militares tratavam esses civis, essas oligarquias agrárias, de homens da casaca, né? Quer dizer, aqueles homens bem arrumados, né? Ou pessoas mais ricas, se trajavam sempre usando muito a casaca, né? Então, no jargão militar, no sentido pejorativo, casaca eram as oligarquias agrárias, que seria também tipo sinônimo de corrupto, de venal, gente que se vende, né? Enquanto que o militar, os civis tratavam de espada, homens violentos, homens que empregavam sempre a força. Isso tem uma explicação, porque quando se começou a construir a ideia e o movimento em prol da República no Brasil, né, e aí, claro, tinha que derrubar a monarquia, o pessoal da área militar, especialmente do Exército, entendia que a República ela tinha que ser altamente centralizada. Quer dizer, cada região do Brasil, os estados, né, eles não deveriam ter autonomia. Os administradores de cada estado tinham que ser alguém da confiança do poder central, quer dizer, do presidente da República. Então eles queriam centralismo. Nesse ponto eles pareciam com a própria monarquia. Já os civis, o pessoal da oligarquia agrária, principalmente do café, achavam que não, que cada estado é que deveria ter bastante autonomia em relação ao poder central. Isso diz respeito principalmente à questão dos impostos. Os impostos que fossem cobrados em cada estado, a maior parte deveria ficar justamente ali mesmo, naquele estado. Então, quer dizer, na realidade, os grandes produtores queriam ter muito mais autonomia para cada região que, por acaso, esses oligarcas agrários tivessem realmente atuação, entendeu? Daí essa divergência e essa implicância, né, entre civis e militares. Mas o início da República ficou realmente com os militares. Por isso que a gente chama República da Espada. Ela vai de 1889, quando teve o golpe que derrubou a monarquia, e até 1894. Depois de 1894, é a era dos governos civis. Quer dizer, é a era dos homens da casaca, né? Os casacas, como eles falavam, entendeu? Então, inicialmente foram os da espada, depois o das casacas, né? Bom, aí diz assim: para consolidar-se como governo, a República precisava eliminar as arestas, conciliar-se com o passado monarquista, incorporar distintas vertentes do republicanismo. Tiradentes não deveria ser visto como herói republicano radical, mas sim como herói cívico-religioso, como mártir, integrador, portador da imagem do povo inteiro. É porque, na realidade, a República, quando ela foi efetivamente aplicada no país, no dia 15 de novembro de 1889, teve até um jornalista da época, Adoc Lobo, até nome de rua ali na Tijuca, né? Esse Adoc Lobo, ele fez um comentário na ocasião, dizendo que as tropas que passavam pelas ruas, rumo ao Campo de Santana, ali na Praça da República, ali em frente à Central do Brasil, no Rio de Janeiro, né? Ele fez esse comentário, que o povo assistiu bestializado, quer dizer, surpreso, achando
que era um desfile militar. Quer dizer, o povão mesmo, a maior parte da população, desconhecia que aquilo que estava acontecendo era a derrubada da monarquia e a implantação da república. A maioria da população não tomou conhecimento de nada, entendeu? Então, como a república ela nasce de uma maneira assim tão indiferente para o povo, aqueles que idealizaram essa república e assumiram o poder começaram a pensar numa maneira de fazer com que a república ficasse realmente na memória das pessoas, ficasse como uma instituição conhecida. E aí tinham que forjar um herói. Mas que herói? Aí eles pensaram justamente na figura do Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, que era uma figura, na época da tal Conjuração Mineira, uma figura simplória. Ele era uma figura que hoje seria um subtenente, né? Na época, essa patente, né, era chamada de alferes, né? Então ele era um alferes, quer dizer, um equivalente a subtenente hoje. Então era um depois de sargento, né, e antes de um primeiro tenente. Então ele não tinha, assim, grande prestígio dentro das Forças Armadas do período colonial aqui, né? Mas ele, como foi um cara que mais foi ousado em termos de passar a ideia do que os conjurados da mineração estavam tramando, né? Aí, resultado, ele acabou sendo, por ser de menor renda, de menor prestígio da chamada Conjuração Mineira, ele foi o que mais sofreu a punição, né? A Maria I, que era a rainha na época, atuante lá em Portugal, ela então decretou, né, a execução dele. A pena exemplar, como ela diz no final lá do documento, né, dizendo que ele deveria ser executado, né, para servir de exemplo para os outros. Como quem diz, olha, não tente fazer que nem ele, porque se fizer, teu destino vai ser esse. E além do enforcamento, depois esquartejar o corpo. E o corpo esquartejado foi distribuído, foi espalhado pelas áreas que o Tiradentes tinha mais frequência, mais assim, visibilidade, né? Então era para amedrontar as pessoas. Pô, aquele cara, né, falava tanto em república, falava tanto em separação, e olha só o destino dele. Então aquilo ali era para intimidar as pessoas, né, aqui do Brasil, e principalmente na área em que o Tiradentes fazia-se presente, na época próximo, né, da chamada Conjuração Mineira. Tanto é que durante toda a existência da monarquia, que a monarquia ela veio com a independência do Brasil, mas era gente de origem portuguesa. Dom Pedro I, o primeiro imperador brasileiro, o que manobra, o que lidera a chamada independência, ele nasceu em Portugal, entendeu? Então a família Bragança, mesmo após a independência do Brasil, ela continuava tendo atuação bem direta dos rumos aqui do Brasil, né? Então, quer dizer, falar em Tiradentes durante toda a existência da monarquia, quer dizer, dos Braganças, era proibido. Não se falava isso em escola, nada disso. Mas, com a implantação da República, eles vão simplesmente pegar o Tiradentes como um herói. Até porque ele não tinha uma postura também radical. Por exemplo, a Conjuração Mineira, ela não pregava, por exemplo, a abolição da escravidão. Ela não tinha esse projeto, acabar com a escravidão, fazer após a separação uma mudança, uma grande transformação socioeconômica no país.
entendeu? Ela foi muito mais por causa dos abusivos impostos, dos abusivos tributos que cobravam dos mineradores, entendeu? Então foi um movimento que se pensava de uma maneira muito imediatista, não se pensava num Brasil melhor, num Brasil para todos os brasileiros. Primeiro que não havia nem essa concepção de Brasil, de todo o território nacional. Foi um movimento local. A pretensão era separar a região de Minas. Não tinha um projeto em todo o território nacional. Até porque as dificuldades de comunicação na época eram terríveis, né? Você não tinha noção o que estava acontecendo numa região qualquer e tomar conhecimento do que estava acontecendo no restante da colônia. Isso não existia, pô. Se até hoje, com todas as facilidades da comunicação que nós temos, ainda hoje tem região brasileira que está simplesmente alheia ao que está acontecendo em todo o país, né? Quanto mais naquela época. Então, Tiradentes só começa a ser exaltado, né? Por isso que os republicanos, que o colocaram como herói republicano, vão fazer dele, né? Vão pintar a figura de Tiradentes como se fosse realmente um mártir, né? Cristo não foi o mártir da humanidade? Aí eles construíram o Tiradentes como um mártir, né, da liberdade, da República do Brasil. Aí por isso que você vê Tiradentes cabeludo, barbudo, né, com uma grande semelhança que o pintor fez de Jesus Cristo, né? Mas, segundo os dados que nós temos, nessa época, colonial principalmente, todo elemento que era preso, uma das medidas que eram feitas de imediato, se o cara fosse com muito cabelo e grande, etc., cortavam bastante o cabelo. O cara ficava praticamente totalmente calvo, né? Como eu estou caminhando para calvície bem acelerada, entendeu? Barbudo, também não se deixava a barba crescer. O cara então tinha que ficar praticamente peladinho na cabeça e aqui no rosto, para evitar doença, piolho, essas coisas, entendeu? Então, segundo o que se sabe e o que fizeram com o visual de Tiradentes, assim que implantaram a República, foi justamente para associá-lo com Cristo, né? E, por isso mesmo, ele foi a figura, como eu já falei, escolhida para representar o pensamento republicano a partir dessa proclamação da República. Bom, aí vamos ler aqui. Nos seus primórdios, precisava constituir uma figura heróica capaz de congregar diferenças e sustentar simbolicamente o novo regime, quer dizer, a República. Optando pela figura de Tiradentes, deixou de lado figuras que também foram expoentes no período ainda colonial e até depois, como Frei Caneca, que foi uma das lideranças bem populares da chamada Confederação do Equador, em 1824, que foi o primeiro grande levante lá no Nordeste contra o poder autoritário de Dom Pedro I, entendeu? Tanto é que, segundo aí a biografia de Caneca, diz que a ordem é que ele fosse enforcado. A punição exemplar seria o enforcamento dele e depois o esquartejamento, como era praxe na época. Mas, pela figura que o Caneca era na região de Pernambuco, né, uma figura muito simplória, dócil, né, e, enfim, muito querida pelos segmentos mais populares, principalmente, dizem, né, que não apareceu ninguém que teve a coragem de ficar próximo a ele para enforcá-lo, entendeu? Aí a solução, né, foi justamente botá-lo num paredão, que aí os soldados distantes teriam a coragem, e como foi feito. A princípio ele era para ser enforcado, mas depois
entenderam que não tinha gente, então paredão para ele. Então ele foi morto assim, né, como punição pela liderança que ele teve da chamada Confederação do Equador, um levante que ocorreu em Pernambuco em 1824, contra o governo de Dom Pedro I. Bento Gonçalves foi uma outra figura também, não tão popular como Frei Caneca, foi ali no sul do Brasil, na época do período regencial. Foi a chamada Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, né? O pessoal que era da pecuária daquela parte sul do Brasil, Santa Catarina também, né? Não foi só o Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina também, e defendia, inclusive, uma ruptura com o restante do Brasil. Eles idealizaram uma república no Rio Grande do Sul e uma república em Santa Catarina, a chamada República Juliana, né? E foi uma guerra do poder central com aquela região ali do sul que teve maior duração. Ela levou aproximadamente 10 anos. Ela estourou em 1835 e só acabou em 1845, né? Já era até o segundo reinado, já era até o governo de Pedro II. E assim mesmo foi um movimento que teve uma série de conquistas. Gente do exército dos Farrapos acabou, como prêmio, se juntando ao exército do poder central. Certos impostos, certos tributos que eram cobrados foram abolidos, entendeu? Um grande problema que levou o pessoal do Sul a se rebelar contra o poder central era uma taxa preferencial para que produto da Argentina e do Uruguai, os países platinos, que vendiam principalmente charque aqui no mercado brasileiro, o governo, na época, favoreceu com uma taxa alfandegária baixa, o que veio concorrer com o charque do pessoal do Sul. Aí o pessoal do Sul exigia que o governo adotasse uma taxa alfandegária alta para o charque que vinha dos países platinos. Quer dizer, eles pregavam uma medida protecionista para que só o charque do Sul fosse vendido no restante do mercado brasileiro. E eles conseguiram isso, depois de 1845. Então, de vários levantes que tivemos nessa época, no chamado período regencial, só a dos Farrapos, ou Farroupilha, que, além de durar muito, 10 anos aproximadamente, ainda teve êxito naquilo que reivindicava, entendeu? E esse Bento Gonçalves foi uma das figuras de envolvimento nessa Guerra dos Farrapos, né? Mas o Frei Caneca realmente, comparando aí a popularidade de um e do outro, Frei Caneca realmente foi muito mais, vamos dizer assim, próximo das massas, né? Mas é aquela coisa, era uma figura muito popular. E os republicanos também não queriam dar, vamos dizer, essa moral para os segmentos populares. Por isso que não quiseram, com certeza, botar como líder, como herói da República, a figura de Frei Caneca. Aí por isso botaram o Tiradentes, entendeu? Então, aí continua. A transformação do inconfidente, quer dizer, visto como traidor, né, dos interesses de Portugal, em herói nacional, evidencia que o esforço de construção de um simbolismo por parte da República estava relacionado ao caráter nacionalista e republicano. Nacionalista? Não era nacionalista. Nacionalista é quando você tem uma visão de defesa de tudo que diz respeito ao seu país e é em nível totalmente nacional. A Conjuração, como eu tinha falado na minha explanação anterior, ela foi um movimento regionalizado, né? Mais para a área das minas, para a área da exploração do ouro e de diamantes. Então, peraí.
Então, pessoal, o caráter nacionalista e republicano. Republicano tudo bem, mas nacionalista está errado, né? Então a letra A joga-se fora. Evidencia que o esforço de construção e um simbolismo da República estava relacionado à identificação da Conjuração Mineira como o movimento precursor, tudo errado, do positivismo brasileiro. Positivismo no Brasil você só começa a ter no início daquela República da Espada, né? Porque eles entendiam que governo de verdade teria que ser sempre centralizador, não dá autonomia para nenhuma região do país, né? Mas dizendo que o positivismo era um movimento precursor da Conjuração, primeiro que o Comte, o cara que teorizou a filosofia, a sociologia do positivismo, ele é só do século XIX, e a Conjuração Mineira é no século XVIII, quer dizer, Comte não era nem nascido ainda. Então, letra B totalmente furada, né? Vamos para a letra C. Aí a letra C, voltando aqui, ó. A transformação do Inconfidente em herói estava relacionado ao fato de a proclamação da República ter sido um movimento de poucas raízes populares. É como disse lá o Adoc Lobo, né? O povo assistiu bestializado, surpreso. Não identificou que aquilo se tratava de um movimento que estava derrubando a monarquia e implantando a República no Brasil. Entendeu? Então, realmente, ele não tinha raízes populares. E por isso buscavam algo que desse uma certa legitimação àquele episódio que tinha praticamente acabado de acontecer, a implantação da República. Por isso que essa letra C é a correta. Tranquilo? Deu para perceber bem essa opção aqui como a correta? Espero que sim. A letra D diz: por parte da República estava relacionado à semelhança física entre Tiradentes e Jesus. Realmente isso aí eles procuraram fazer, né? Que proporcionaria a um povo católico como o brasileiro uma fácil identificação. O autor, ele faz esse tipo de colocação porque tudo é o contexto. O contexto não está fazendo esse tipo de afirmativa. Só fala que a República desejava ter um herói que fosse realmente alguém que pudesse ser atrelado à República. Mas não disse lá que... Eu até que falei isso, mas não era para o povo o identificar como Cristo. A questão era identificar Tiradentes como alguém do povo, como alguém mais simplório, certo? E não justamente como a figura de Jesus Cristo, entendeu? Então, essa daqui poderia até fazer você ficar balançando, né? Entre a opção correta, né? E essa letra D aqui. Mas a questão é essa, é fazer de Tiradentes um herói pelo fato dele representar as camadas mais populares. Justamente para que as camadas mais populares começassem a acreditar naquela nova forma de governo que estava se construindo no país. A ideia era essa, tá? A letra E é o fato de Frei Caneca e Bento Gonçalves terem liderado movimentos separatistas no Nordeste e no Sul do país. Tudo bem, eles lideraram o movimento separatista, mas não é basicamente por isso que eles não vão ser assim pensados, né, numa figura para ser o herói da República. Principalmente porque não é pelo fato de liderarem movimentos de conteúdo separatista, era mais pelo fato
principalmente o Frei Caneca, de se identificar muito com as massas, com os segmentos mais populares. Isso aqui também não era do agrado, principalmente dos militares, que eles pregavam um governo centralizador, forte. E, claro, não pensavam em incluir nessa república os segmentos mais populares. Haja vista que a primeira Constituição que o país teve com essa república, que foi a de 1891, ela simplesmente ignorava os analfabetos, e olha que analfabeto no Brasil era quase a totalidade do povo brasileiro, entendeu? A maioria esmagadora era excluída do direito de votar e de ser votado, a partir da Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição da República. Não confunda com a primeira que o Brasil teve, que foi a primeira e única da monarquia, 1824. A segunda que o Brasil teve, e a primeira da República, foi a de 1891. E nessa Constituição, mulheres e analfabetos não podiam votar. Quer dizer, pegava a maior parte da população, sexo feminino e os homens analfabetos. Só podiam votar aqueles que eram alfabetizados. Isso aí não dava nem 3% da população brasileira, entendeu? Então a participação política foi muito irrisória, né? Para uma república, que é uma palavra que vem do latim, né? Pública, quer dizer, publicum, de todos. Vem de res, né? Coisa, governo de todos. E essa república que nasce no Brasil, a partir de 1889, ela não tem nada de governo de todos. Era um governo da minoria. Foi um governo para atender inicialmente esses militares e também as oligarquias agrárias, notadamente as do café. Certo isso? Tá legal? Então, seguindo o tal do Antônio Conselheiro, toda aquela gente que era vítima da fome, do latifúndio, da própria seca do Nordeste, esse pessoal, sob a liderança do Conselheiro, se fixou numa região que é chamada Canudos, né? Antigamente a região ali tinha um outro nome, Belo Monte. Canudos porque a vegetação daquela área era tipo um capim comprido e que a população da região chamava de Canudos. Por isso, comunidade de Canudos. E na comunidade de Canudos, ali não se pagava imposto, né? Era uma terra devoluta. O que é terra devoluta? Terra que pertence ao Estado, né? Então eles ocuparam aquela região e passaram a produzir vários alimentos, né? Faziam certos artesanatos, enfim, aquilo que a comunidade tinha de potencial, sabia fazer, eles então faziam tudo ali naquela comunidade. Então aquela comunidade, cada vez mais, começou a atrair muita gente. Segundo alguns dados, aquela região de Canudos passou a ter uma população que só perdia para Salvador. Em toda a área da Bahia, a cidade mais populosa era a capital, Salvador. Depois era Canudos. Então aquilo ali começou a gerar uma grande preocupação a muitos fazendeiros lá de todo o Nordeste. Porque eles pensavam assim, poxa, essa mão de obra que está agora lá, poderia estar aqui, eu explorando essa mão de obra. Então eu estou correndo o risco de perder mão de obra, e aí vai chegar um momento que a mão de obra vai ficar escassa e vai ficar cara, eu vou ter que gastar mais dinheiro para bancar, para manter esses trabalhadores na minha fazenda, né? Então, Canudos está me prejudicando. A igreja também entendia que Conselheiro, pregando aquele catolicismo da cabeça dele, né, um catolicismo rústico, né, que a gente chama de messianismo, porque a população via em Antônio Conselheiro como se ele fosse um salvador, um Messias, né,
queria promover a redenção de todo aquele povo, entendeu? Então, a igreja também, aqui na capital, no Rio de Janeiro, sempre também o pessoal do clero fazendo críticas a Canudos, né? Praticamente perdoando pelo que iriam fazer, que era destruir Canudos. E aí houve primeiro gente do próprio fazendeiro, os jagunços, né, como são chamados, né? Esses jagunços fizeram as primeiras infiltrações para tentar acabar com Canudos. Não conseguiram. A comunidade canudense derrotou. Depois foi a vez da Polícia Estadual da Bahia. Também fez a incursão, tentou derrotar, mas não conseguiu. Depois foi a vez do Exército, que só na terceira vez que o Exército Brasileiro fez uma operação e aí realmente já usando armas mais sofisticadas, como eles compraram até da Alemanha, né? Um canhão e até uma metralhadora, que o pessoal até chamava de matadeira, né? Porque disparava muitos tiros ao mesmo tempo e com isso a chance de matar mais gente era evidentemente bem maior, né? Então, com esses instrumentos mais sofisticados de matar, eles então conseguiram arrebentar, destruir totalmente Canudos. Então Canudos foi realmente uma experiência que criava insatisfações das autoridades, tanto no campo político, como também no campo econômico, e até no campo da fé. Por quê? Porque o conselheiro estava concorrendo com a Igreja Católica. Estava tirando o fiel que poderia ficar, né, sempre ligado à Igreja Católica, estava agora sendo fiel à figura do Messias, do Antônio Conselheiro. Entendeu? Então esse é o contexto que a gente tem que lembrar com relação a Canudos. Mas a questão aqui é muito mais tratando do que sobrou de Canudos, né? Então, eu até fiz uma observação, além da questão mais aqui abaixo, que a gente vai ver, para passar melhor uma ideia, para ficar mais fácil da gente resolver essa questão. Então diz assim: as ruínas do povoado de Canudos, no sertão norte da Bahia, além de significativas para a identidade cultural. O que é identidade cultural? Identidade cultural é aquilo que faz com que você se identifique totalmente com o restante do povo do seu país. A língua, né? A religião, as crenças diversas, né? Tudo que tem a ver com o fazer, o pensar desse povo, e que você faz parte desse povo, é a sua identidade cultural, certo? Dessa região. São úteis as investigações sobre a Guerra de Canudos e o modo de vida dos antigos revoltosos. Essas ruínas foram reconhecidas como patrimônio cultural material pelo IPHAN. Tá? Eu botei aqui embaixo um comentário sobre o IPHAN, que foi criado em 1937. Era na época do governo Getúlio Vargas, que na época tinha uma preocupação de valorizar as coisas do país, salvar a memória de tudo que já aconteceu na história do país. Então o IPHAN ele vai ter esse papel e funciona até hoje, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, ó, vamos botar aqui, né, o comentário que eu fiz sobre o IPHAN, né? É uma observação, então, sobre a questão. Depois a gente volta lá para as opções. Aí diz, né, o Instituto, quer dizer, o IPHAN é uma instituição federal vinculada ao Ministério da Cultura, responsável por preservar, esse é o papel do IPHAN, preservar, divulgar e fiscalizar os bens culturais
brasileiros, além de garantir a utilização desses bens pela atual e futuras gerações, né? Então esse é o papel do IPHAN: preservar, divulgar e fiscalizar tudo que está relacionado aos bens culturais do Brasil, dos brasileiros, certo? Criado em 1937, na época da ditadura, inclusive do Estado Novo, de Vargas, o IPHAN foi estruturado por intelectuais e artistas brasileiros da época. E há mais de 70 anos responde pela proteção e conservação de grande parte dos bens culturais do país. Aí eu botei também alguns termos que você, com certeza, poderá ver em outras questões e até no próximo Enem, né? Então, por exemplo, a cultura imaterial. O que é cultura imaterial? Aí eu já botei aqui, ó. É uma referência às ideias, às invenções, ao folclore, às leis, às normas, aos costumes. Quer dizer, o imaterial é aquilo que você não toca, é aquilo que você não pega, mas aquilo que está muito mais na nossa mentalidade, na nossa memória, entendeu? Isso é o imaterial. Por exemplo, a religião, a crença é imaterial, certo? Cultura material é uma referência aos objetos, quer dizer, o que você pega, o que você sente, né? Ferramentas, enfeites, adornos, né? Etc. E outro termo também, aquilo que eu falei antes, identidade cultural. É um sistema de representação das relações entre indivíduos e grupos, que envolve o compartilhamento de patrimônios comuns, como a língua, a religião, as artes, o trabalho, os esportes, né? Um esporte que identifica muito nós brasileiros é o futebol, né? Você não vê? Tem gente até que diz assim, eu não gosto de futebol, não. Eu só gosto quando é seleção brasileira. Quer dizer, a pessoa um pouco, né, do nacionalismo vê que a seleção brasileira está representando o país. Então, mesmo não gostando de futebol, mas vê a seleção como a representação desse esporte, o futebol, né, ali o Brasil, né? Então, daí a cultura, né, que identifica o brasileiro, sem dúvida, é o futebol. O futebol, aqui no Brasil, em outros países também, não é só no Brasil, né? Mas aqui a gente vê que é paixão realmente nacional. Em quase tudo que é canto aí do Brasil, você, né, quando é um jogo assim de maior apelo, né, você vê que o estádio fica cheio, né? No norte, no nordeste principalmente, no sul, no sudeste, isso aí é o Brasil todo envolvido com futebol, né? Isso faz parte dessa identidade da nossa cultura, né? Aí diz, ó, essas ruínas, né, a destruição de Canudos, foram conhecidas como patrimônio material, né, pelo IPHAN, porque reúnem um conjunto de objetos arqueológicos, muitos objetos de cerâmica, muitas coisas que os canudenses faziam uso, acabaram sendo, de uma certa maneira, preservados. Tem até um museu até mantido por um particular, naquela região onde foi a comunidade Canudos, que preserva ali muita coisa que faz parte daquela comunidade no tempo da existência de Canudos, né? Então, objetos arqueológicos, evidentemente que tem tudo a ver com a função do IPHAN, né? A preservação. Então, preservar, né, os sítios arqueológicos onde se encontraram
uma série de objetos que eram utilizados pela comunidade canudense. O paisagístico também, né? A paisagem, o espaço, né, em que se localizou Canudos. Isso também faz parte, né, do trabalho dos funcionários, do pessoal que dirige o IPHAN. Por isso que a letra A, ela, né, está adequada ao que é papel do IPHAN, né, em relação à conservação, à memória, né, com relação à comunidade canudense. A letra B, conjunto de acervos museológicos, tudo bem. Isso está relacionado com o IPHAN, né? Conservar, preservar, entendeu? Então o museu ajuda nisso. E o IPHAN também, ele procura dar assistência aos museus, que sempre representam uma memória de uma época, de um povo, de uma cultura, né? Agora, bibliográfico não é papel do IPHAN, né? Bibliográfico é o livro, pô, é uma pessoa interessada pesquisar, se debruçar num dado fenômeno e escrever, mas isso aí não é papel do IPHAN, né? Então a fonte bibliográfica sobre determinada cultura, sobre determinado povo, etc., isso aí não é papel do IPHAN. Por isso que a letra B está quebrada, né? Porque o bibliográfico aí está fora. O acervo museológico até que está legal, faz parte do IPHAN, mas essa parte bibliográfica não. Entendeu? Núcleos urbanos. Opa, já está errado, né? Canudos era no sertão, era no interior, era área rural. Não chegou a ser um núcleo urbano. Entendeu? Então, furado. Agora, etnográfico, o que é a etnografia? A etnografia é parte da antropologia, né, que é principalmente voltada para descrever, para enumerar, para coletar dados que comprovem tipo de raça, a cultura de um determinado povo, a língua, catalogar tudo. A etnografia faz, na verdade, a catalogação de uma cultura, de um povo dentro de um determinado tempo histórico, certo? Isso aqui tem tudo a ver com o próprio IPHAN. Agora, núcleo urbano não, porque Canudos não era em área urbana, era em área rural, né? Outra aqui, a letra D, né? Sobre o IPHAN, porque reúne um conjunto de práticas e representações de uma sociedade. Representação da sociedade, tudo bem. Você tem preservação, né, daquilo que representava, mostrava como era um pouco a comunidade de Canudos. Agora, a prática não. Como é que a prática, não houve filmagem, não houve assim nada que pudesse realmente comprovar uma prática, uma atitude dos canudenses. Por isso que essa daqui também está furada. A letra E, expressões e técnicas de uma sociedade extinta. Tudo bem que é uma sociedade extinta. Agora, o IPHAN vai justamente reunir o conjunto de expressões, né, daquele povo, é difícil, né? Isso aí não é papel do IPHAN, entendeu? Por isso que a letra E também está equivocada. Portanto, a opção, a correta, letra A. Objetos arqueológicos e paisagísticos. É a dupla que fecha com aquilo que é papel do IPHAN. Tá legal? Bom, então, até a próxima. Espero ter ajudado vocês e estaremos presentes nos próximos assuntos que iremos abordar sobre o Enem. Tá ok? Um abraço.